Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast. Aqui quem vos fala, Pastor Júnior. É um enorme prazer tê-lo aqui no nosso canal. Você está na playlist Intimidade e Oração. Hoje eu trouxe uma reflexão sobre o livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta de Deus do Velho Testamento, onde ele viu algumas coisas e ele começou a fazer algumas orações a Deus. Algo que é muito interessante nós falarmos quando nós pegamos esse livro de Abacuque e olhamos a história que nós estamos vivendo na atualidade. Fazemos uma comparação entre a oração de Abacuque, entre aquilo que ele escreveu e aquilo que nós estamos vivendo no dia atual. E aí nós vamos fazer uma aplicação. O que é que nós podemos fazer diante de tudo aquilo que nós estamos vendo? Diante de tudo aquilo que está acontecendo? Qual a postura que nós devemos tomar diante de tudo isso, tá? Então vamos lá, direto ao ponto, sem mais delongas. Abacuque foi um profeta de Deus e ele tem um diálogo, uma oração com Deus, onde ele faz várias denúncias, tá? Em que ele via no seu tempo. Ele faz queixas diretas a Deus sobre violência, justiça, opressão, corrupção, que estava ocorrendo lá em Judá, em busca de entender por que Deus parecia permitir aquelas coisas. Por que Deus estava em silêncio diante de tantos males que estavam acontecendo? Aí vamos elencar algumas coisas, tá? E vamos fazer uma reflexão. Primeira coisa que ele denunciou foi a violência e a tal da injustiça social. Se não vejamos, Abacuque 1:2 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei a ti violência e não salvarás. Veja, o que é que ele estava vendo aqui, irmãos? A violência. E ele estava gritando: Senhor, socorre, Senhor. Violência. E ele estava fazendo uma queixa de Deus. Até quando, Deus, eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar. Queridos, em primeiro lugar, será que nos dias de hoje nós estamos vivendo e vendo uma escalada da violência? A escalada do crime organizado, aonde está se estabelecendo, aquilo que está acontecendo, a violência contra a mulher, a violência contra idosos, pai contra filhos, filhos contra pais, a corrupção, podemos dizer assim. Será que a gente não está vendo? Estamos vendo, né? E a gente faz a mesma oração a Deus: Senhor, violência, violência. E quando a gente passa por problemas diretamente no tocante à violência, quantas orações já foram feitas pelos seus servos, pelos servos de Deus, dizendo assim: Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me salvar? Bom, parece até o jornal de hoje, né? Vamos lá. Vamos passar um pouco aqui. Perversão da lei e opressão. Olha que interessante. Você vai encontrar isso em Abacuque 1, verso 3 e verso 4, que diz assim: Por que me fazes ver a iniquidade e ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é pervertida. Olha o que é que diz Abacuque, queridos. Que jornal de hoje nós estamos vendo no livro de Abacuque? Perversão da lei, a opressão e a questão da injustiça. Parece que nós estamos vivendo um tempo que não existe justiça. Será que tem? Fica a reflexão. Vou ler de novo o versículo para ficar gravado na nossa mente. Por que me fazes ver a iniquidade? O que é que ele estava vendo? Pecado, iniquidade. E ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio se suscita.
Por isso, a lei se afrouxa. Estamos vendo isso? Uma lei frouxa para um lado, para outro, para quem quer que seja. A lei se afrouxando e a justiça nunca se manifesta. A gente esperando a verdadeira justiça e parece que ela não se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é pervertida. Veja, que coisa, né? Terceira coisa, o mal prospera sem castigo. Vamos ver? Abacuque 1, versos 6 e 7. Porque eis que suscita os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são terríveis e espantosos. Fazem justiça e grandeza para si mesmo. Era um juízo de Deus que estava sendo estabelecido. O Senhor levantando os caldeus para destruir Jerusalém. E o profeta não estava entendendo o que estava acontecendo. Quantas vezes, irmãos, a gente não entende o que Deus está fazendo? Por que desse juízo? Por que dessa dificuldade? Queridos, a gente precisa ver. O profeta não estava entendendo. Ao mesmo tempo que ele via o pecado do povo, ele via a iniquidade, ele via a ausência de justiça, a lei que se afrouxava, o justo sendo cercado. O que estava acontecendo? O povo abandonou o Senhor. O povo abandonou o Senhor como único Deus. Foi servir a outros deuses, cometeu idolatria. Veja, abandonaram o Deus de Israel, né? E o mal começou a prosperar. Esse mal aqui foi vindo pela permissão de Deus, né? Foi o Senhor mesmo que suscitou esse povo caldeu. E Deus avisou, olha, eu vou fazer nos vossos dias uma obra tal que se contar ninguém vai acreditar. E a obra era a obra de destruição do povo de Deus por conta da desobediência. Quarto e por fim, o domínio dos ímpios e a sua arrogância. Olha o que é que diz lá. Abacuque 1, versos 14 e 15. Tirarás tu, porventura, todo o teu tempo, os homens, como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Eles os apanham a todos como anzol, e os colhem na sua rede, e os ajuntam na sua vara. Por isso se alegram e se regozijam. Abacuque estava denunciando aqui a arrogância dos ímpios, que se gabavam da opressão, tirando os homens como se fossem peixes sem valor, pescados em suas redes. A opressão que estava vindo sobre o povo de Deus. Ressalta-se que a opressão que veio sobre o povo do Senhor foi fruto da desobediência deles. Bom, queridos, quando a gente vê isso, o que é que nós precisamos fazer? Qual postura a gente deve tomar? Quando o Abacuque viu tudo isso, ele declarou: mas o justo viverá pela fé. Eu quero dizer para você que a fé, ela não pode se abalar. Problemas, dificuldades, lutas podem surgir, mas a nossa fé em Deus tem que permanecer firme, de pé. Esse versículo, ele está também em Romanos. E foi esse versículo lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que um grande homem de Deus chamado Martim Lutero, lendo Romanos, encontrou esse versículo, ele se converteu a Deus. Ele já era um monge, mas ainda não tinha se convertido ao Evangelho de Cristo. Mas quando ele viu, o justo viverá da fé, o seu coração ardeu em chamas e ele se converteu a Cristo.
mostrando para nós, irmãos, que há esperança. Mesmo diante de uma sociedade corrupta, de uma lei que se afrouxa, de uma justiça que parece que não chega, de uma religião da época, na época de Lutero, uma religião que estava corrompida, cheia de enganos, a esperança. Quando a gente abre a palavra, Deus mostra para lá, o justo viverá da fé. Mesmo cercado, Abacuque disse que o justo era cercado. Mesmo cercados, eu e você precisamos entender que nós viveremos pela fé em Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de todas essas crises morais, crises na justiça, violência, corrupção, diante de tudo isso, a nossa fé tem que estar em Deus. Precisamos continuar firme na fé, porque o justo viverá pela fé. Abacuque também ensina, sabe o que? Segunda coisa, esperar na torre de vigia. Na posição de alguém que está atento, vigilante e confiante na providência divina. Olha o texto. Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Diante de tudo, irmãos, que ele estava vendo, ele disse: vou permanecer no meu posto de sentinela. Você é soldado de Cristo? Não sai do seu posto não, meu irmão. Tá? Não sai do seu posto de sentinela. Permaneça lá. Até tomarei posição, Ele vai permanecer como sentinela no posto, em posição, confiante na providência divina, ou seja, aguardando para ver o que o Senhor me dirá e que resposta ele daria à queixa. Está no lugar, na torre de vigia, em posição, aguardando aquilo que o Senhor iria falar, a resposta que Deus iria dar. Não adianta, irmãos, você que é soldado de Cristo, você não pode desistir da batalha que o Senhor te escolheu. Por fim, irmãos, a gente precisa ter uma confiança inabalável em Deus. Diante de tudo isso, Abacuque escreveu uma das mais belas canções, um dos mais belos textos da Bíblia que mostram a sua confiança inefável em Deus, a sua confiança inabalável no Deus a quem ele servia. Olha o que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado. Irmãos, uma sociedade agropastoril, pense nisso, que sobrevive da agricultura e do pasto. Da questão agrícola, Da questão do gado. Aí ele chega e diz, a figueira não dá flor. A videira não dá fruto. Não tem fruto na oliveira. Ou seja, está faltando tudo. E os campos não produzem mantimento. As ovelhas desapareçam do aprisco. E no curral não haja gado. Está faltando tudo, irmãos. Está faltando tudo. Olha que lição extraordinária que Abacuque faz com que a gente perceba. Ainda que falte tudo, todavia eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação.
Queridos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Muitas vezes nós somos circunstanciais na nossa adoração. E confiamos muito em Deus. Quando Ele tem muito a nos dar. Quando Ele está nos dando muito. Quando as portas estão abertas. Quando as árvores, a videira, a oliveira, está dando fruto. A figueira, os gados, as ovelhas, quando está tudo certo. Aí nós dizemos, eu estou alegre no Deus da minha salvação. Deus está nos desafiando a gente acreditar e crer no Deus que é da salvação. A confiar nele, independentemente das circunstâncias que a gente viva. Independentemente das circunstâncias que a gente viva. Eu queria convidar você a olhar para o seu redor. As portas estão fechadas na tua família, na tua casa, na tua vida. Tá tudo errado. Tá tudo dando errado. Mas, meu irmão, você está na torre de vigia. Você está em sentinela esperando a resposta de Deus. Você está confiante nele. Você está dizendo que o justo viverá da fé e está vivendo disso? Isso mesmo. Meu querido, deixa eu te dar uma boa notícia. É disso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer ver no nosso coração. Uma confiança inabalável nele. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegrar em quê, irmãos? Eis que eu te digo, meu irmão. Eu te pergunto. Se alegrar em quê? Quando as portas estão fechadas. Se alegrar em quê? Se não tem fruto da videira. Se a oliveira minta. Fruto da oliveira mente. Se não tem óleo. Se não tem gado. Se não tem ovelha. Se não tem pasto. Se alegrar em quê, meu irmão? Se alegrar no Senhor. Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Dele vem a provisão, dele vem a saída, dele vem o escape, dele vem a solução, é dele. Os olhos humanos veem tudo dando errado, mas os olhos da fé dizem, eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Você pode repetir comigo? Eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Queridos, que mensagem linda que Deus está colocando no nosso coração nesta hora. Que seja assim na tua vida. Não se esqueça, Deus está no controle de tudo. Abacuque não estava entendendo naquele momento, o momento que o povo estava passando. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando do momento. Mas fato é, Deus está no controle de todas as coisas. Confie em Deus. Permaneça na torre de vigia, em sentinela, esperando a resposta que vem de Deus. Amém? Somos Podcast, querido, terminando aqui mais um episódio. Essa palavra de Deus ao nosso coração. Espero que essa palavra produza fé na tua vida. Mais intimidade e mais confiança em Deus. Terminamos aqui, queridos, mais um episódio. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá? Peço um favor a você. Se inscreva aqui, queridos, no nosso canal. Ativa o sininho de notificações para que você possa receber todos os vídeos que forem publicados aqui de antemão, tá? E peço a você, se você puder comentar, colocar um texto, uma experiência e compartilhar essa palavra de Deus para o coração daqueles que estão enfrentando momentos assim, sem saída, sem solução e que precisam se colocar na torre de vigia, permanecer em sentinela para ouvir Deus falar. Amém? Somos Podcast, terminando esse episódio. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.